Olá, gente, tudo bem? Hoje, através desse vídeo, eu queria conversar um pouco com vocês sobre o preparo para o tempo do fim. Como a gente se prepara para as coisas que vão se suceder no fim dos tempos, né? E para começar, eu queria refletir com vocês um pouco sobre os heróis da fé. Porque vejam, os heróis da fé eles não viveram necessariamente no tempo do fim, mas eles foram provados profundamente, né? Eles viveram também em tempos difíceis, tinham as tentações, as provas, né? O contexto daquela época que eles viviam. E através da vida deles, da vitória que eles alcançaram, a gente pode extrair lições também para a nossa vida hoje e, claro, para estar de pé quando Cristo voltar. Então vejam, quando a gente vai lá em Hebreus e a gente vê aqueles homens que se destacaram na Bíblia, a gente vê que o que eles têm em comum é a fé. A fé era o que todos eles exerceram. Vejam, Abel, ele teve seu sacrifício aceito por quê? Pela fé que ele teve em Cristo Jesus. Noé, pela fé ele construiu aquela arca. Moisés, foi pela fé que ele aceitou o chamado de libertar o povo do Egito, né? Abraão, pela fé ele saiu de sua casa, de seu lado, da sua parentela, né, para uma terra desconhecida, sem saber onde ele ia morar. Será que fé é necessário para subsistir ao tempo do fim? Fé é essencial, sabe? Fé é a base da vida cristã. Fé é o que nos impulsiona. Vejam só o que está escrito lá em 1 João. 1 João 5, capítulo 5, verso 4. Porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Ou seja, a única maneira de vencer o mundo, independente da era que a gente está, seja no fim do tempo ou não, seja hoje, sabe? Ou ainda mais nos dias que virão, é fé. A fé é essencial. Nós precisamos de fé. Mas o que é fé? Aonde a gente encontra fé? Se a gente perguntar isso de maneira geral, a gente vai escutar muito que fé é crer. E realmente é crer. Jesus lá em João 6, verso 47 diz: na verdade vos digo, que aquele que crê em mim tem a vida eterna. Ele está falando aqui da fé. A fé é uma crença. Mas vejam, fé não é apenas crer. O que eu quero dizer com isso é porque crer hoje virou uma palavra muito banal. Se a gente sair nas ruas, né, e perguntar quem crê em Cristo, todo mundo levanta a mão. Sabe? Crer hoje virou algo muito banalizado. O que é essa crença aqui que Jesus está falando? É uma dependência, sabe? É crer no sentido de acreditar e depender daquilo. Vejam, o caso que a gente... Vamos voltar lá para o caso dos heróis da fé, né? Se a gente vê o caso de Abraão, Abraão foi um homem de fé, ele creu. Mas não somente creu, ele dependeu. Quando ele vagava pelo deserto, né, ele não sabia para onde ele estava indo. Mas ele cria no que Cristo falava e ele dependia, porque ele sabia que ele estava indo para uma terra que manava leite e mel. Ele sabia que Cristo faria dele uma grande nação. É certo que algumas vezes ele escorregou, né, ele caiu, mas nas provas que ele teve de fé, ele alcançou o favor de Deus. Ele creu verdadeiramente, ele dependeu, ele estava disposto, né, a sacrificar o próprio filho. E ele ia sacrificar se não fosse o anjo, porque ele dependia da palavra de Deus. Ele cria que por mais que ele matasse o filho dele, Cristo ia cumprir a promessa de fazer dele uma grande nação. Cristo, quando estava no deserto ali da tentação, né, ele não tinha o que comer, mas ele dependeu da palavra de Deus. O que a palavra de Deus diz? Não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Ou seja, ainda que não houvesse pão, Deus ia prover alimento pela palavra dele. Então, crença é uma dependência, fé é uma dependência de Deus. Nós precisamos depender da palavra dele. E muitas vezes não é isso que acontece, sabe? Vejam, às vezes a gente lê a palavra de Deus, a gente escuta as histórias de Jesus, as palavras que Cristo pronunciou, e a gente leva isso de maneira tão banal. Mas se a gente realmente crê, a gente vai depender dessa palavra para tudo. Vocês lembram daquela mulher que foi levada até Cristo por adultério? Aquela mulher,
aqueles homens queriam apedrejar ela, né? E Cristo fala, aquele que não tem pecado atire a primeira pedra, todos eles se retiram. Mas tem uma frase que nos marca muito, que é, nem eu tampouco te condeno, né? Perdoados estão os teus pecados, vai e não peques mais. Aquelas palavras são para quem? Aquela mulher morreu. Ela não está mais viva. Mas a palavra de Deus continua até hoje. Com quem Cristo está falando ali? Conosco de maneira pessoal. E quantas vezes Cristo não nos perdoa, mas nós mesmos não nos perdoamos? Quantas vezes Cristo não perdoa a pessoa, mas nós não perdoamos o nosso próximo? Por quê? Porque a nossa crença é falsa. A gente não está dependendo da palavra de Deus. Porque se a gente dependesse dessa palavra, perdoados estão os teus pecados, vai e não peques mais, a gente teria paz. A gente não carregaria a culpa em nosso coração. Cristo hoje nos convida a uma completa dependência, a usufruir de uma fé real, como aqueles heróis do passado usufruíram. Nós precisamos de fé. E o que é fé? É crer na palavra de Deus. E isso vai envolvendo muitas outras coisas, gente. Como é que a gente vai crer na palavra de Deus se a gente nem conhece ela? Por que Abraão, quando escutou aquela voz, a voz de Deus falando com ele não tinha dúvidas que era Deus que estava pedindo para ele sacrificar o filho dele? Porque a voz de Deus era familiar para ele. Ele conhecia, ele tinha intimidade com Deus. Como a gente vai ter intimidade com Deus se a gente não conhece, como a gente vai seguir a palavra de Deus se a gente não sabe qual é a voz dele? A gente não sabe identificar a palavra de Deus. Então a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Vocês percebem como está tudo interligado? Eu não consigo ter fé sem o estudo da palavra. E o estudo da palavra precisa ser seguido da crença. Tudo que eu vou lendo, tudo quanto eu vou lendo, eu preciso depender e crer naquilo. Então, gente, o segredo para a vitória em qualquer tempo, em qualquer época, e principalmente no tempo do fim, é a fé. Então, como vencer, seja em qualquer época, seja hoje ou no tempo do fim, é a fé que nos garante a vitória. É crer que a palavra de Deus irá se cumprir. Se a palavra de Deus disse que cumprirá a boa obra que começou em nossas vidas, assim será. Se a gente tão somente crê, assim será. Porque quem é que pode impedir que a palavra de Deus se cumpra? O que Deus fala acontece, foi assim na criação. Cristo falou e tudo se fez. E se Cristo está falando, dar-vos-ei um novo coração, quem pode impedir isso? Unicamente a nossa escolha. Mas se nós crermos, a palavra de Deus vai se cumprir. Não é tempo, gente, da gente desperdiçar as oportunidades que Deus está nos dando. Desperdiçar o tempo precioso que a gente tem com futilidade, com coisa meramente para a gente se divertir, para produzir riso. A gente precisa usar o tempo que a gente tem, esse dom tão precioso, para ter mais comunhão com Deus. É tempo de consagração. A Bíblia sempre vai aparentar um livro chato, sabe? Um livro pacato, um livro, não sei, mas sempre vai aparentar enquanto nossa vida estiver cheia de estímulos. Como a gente para assistir um filme e depois quer ler a Bíblia? É claro que a Bíblia vai aparentar ser chata. Olha o tanto de estímulo que a gente se expõe. Se a nossa vida é desregrada, se a gente vive uma vida cheia de estímulos, seja através do que a gente vê, ouve ou come, como a gente pretende ter prazer na palavra de Deus? Então eu queria deixar um último conselho para vocês. A gente precisa desobstruir o caminho. O que tem te impedido de ter mais comunhão com Deus? O que tem te impedido de viver uma fé sólida e real? A gente precisa abrir o caminho, desobstruir aquilo que tem nos impedido de chegar até Deus. E aí sim ter um encontro com Ele. Então que Deus possa nos abençoar. Compartilhe esse vídeo com os amigos, deixe aí nos comentários algo que veio na sua mente enquanto você escutava isso, sabe? Deixa aí nos comentários algo que possa acrescentar também. Deixa aí seu like também e que Deus possa nos abençoar.